Muito bom dia! Hoje a nossa reflexão é no Salmo de número 22 e esse Salmo é do rei Davi e ele é profético nesse Salmo. Para quem lê o verso 1 percebe que a mesma frase que Cristo, quando estava no fim do seu martírio na cruz do Calvário, prestes a entregar-se e dar o último suspiro, ele diz essa frase: Deus meu, por que me desamparaste? Então esse salmo é um salmo profético. Eu escolhi o verso 9 para nossa reflexão, que diz assim: Mas tu és o que me tirastes do ventre, o que me preservaste, estando ainda aos seios de minha mãe. Olha que interessante. Ele está passando por uma situação de vergonha. Os historiadores não sabiam ao certo dizer qual foi a situação em que ele estava colocado aqui. Alguns historiadores arriscam a dizer que isso era de fato o que estava acontecendo na época em que o seu filho Absalão tenta usurpar o trono, né? E aí ele se deita com as mulheres de Davi na frente de todo o mundo. Todo mundo vê ele tendo relações sexuais com as esposas do seu próprio pai, tenta roubar o seu trono. Enfim, Davi foge e ele está passando por um momento de vergonha aqui, né? E provavelmente tenha sido nesta época, nesta situação, sobre essas circunstâncias, que ele escreve o Salmo de número 22. Mas em meio a toda esta confusão, ele nos dá esta fala linda aqui: Mas tu és o que me tirastes do ventre, o que me preservaste, estando ainda nos seios de minha mãe. Ele está fazendo duas afirmações. O Senhor foi aquele que me tirou. Não foi a parteira que me fez vir ao mundo. Na verdade, foi as suas mãos que me fez nascer. Eu não nasci por um acaso. Eu não nasci por causa de uma indecisão, uma situação não planejada dos meus pais. Eu nasci porque o Senhor me fez nascer. Eu nasci porque o Senhor tinha e tem um propósito na minha vida. Eu não estou aqui sem propósito. Eu não sou vivo sem propósito. O Senhor foi aquele que me tirou do ventre da minha mãe. E ainda ele faz a segunda afirmação: o Senhor me preservaste. Ou seja, o Senhor me manteve vivo. O Senhor me fez estar mantido através dos seios da minha mãe. Os seios da minha mãe me amamentaram, me fizeram crescer. Hoje eu estou aqui porque foi o Senhor quem fez isso. Tudo que acontece na minha vida tem um propósito. Eu não nasci sem propósito. Não fui amamentado sem propósito. Eu estou vivo porque eu sei que tu tens um propósito e eu aceito o propósito que o Senhor tem na minha vida. É isso que ele está falando. Apesar da situação que ele está vivendo e ele está descrevendo aqui no Salmo, ele tem a certeza de que o que ele está enfrentando naquele momento é só uma fase. Assim como foi uma fase nascer e ser amamentado, você está enfrentando uma fase da sua vida, seja ela boa, seja ela ruim. O que você precisa entender é que Deus tem um propósito e você precisa descobrir qual é o propósito de Deus nessa situação da sua vida. Eu tenho a certeza de que Deus tem um propósito e na maioria das vezes o propósito que Deus tem é te fazer crescer e melhorar para que outras vidas sejam alcançadas através dessa situação que você enfrentou e venceu. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia de bênçãos e de vitórias. Eu te amo em Jesus Cristo.